Olá pessoal, vamos a mais uma resolução aqui para o canal. Nesse vídeo eu vou comentar a prova do vestibular do segundo semestre de 2022 da Faculdade de Medicina São Camilo. Esse vestibular, assim como outros que também têm resolução aqui feitas por mim, é elaborado pela Fundação VUNESP, a mesma que elabora o vestibular da Unesp e de diversas instituições privadas. Então, se você tem como foco a Unesp ou outro vestibular que usa a banca da VUNESP como elaboração, acho importante você prestar atenção nessa prova, tentar resolver outros vestibulares elaborados pela VUNESP, porque eles apresentam sempre as mesmas características. Ou seja, não faz diferença qual seja a instituição, o tipo de questão segue exatamente o mesmo modelo. Então assim você também vai se familiarizando com a prova, né? Vai conhecendo as características destes vestibulares e aí você tem uma preparação melhor para o seu vestibular. Vamos aqui para a prova, tá? É uma prova curta, são apenas 5 questões da área de História. O caderno de questões está aqui na descrição do vídeo, tá? Eu não consegui baixar ele direto do site da Fundação VUNESP, né? Alguns vestibulares realmente mantêm o caderno de questões, o gabarito oficial restrito aos inscritos nesse vestibular, mas eu tenho aqui uma cópia do caderno, eu vou deixar aqui na base de dados que eu tenho e você consegue baixar ele aqui na descrição do vídeo, beleza? Fora isso, pessoal, deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, que assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e indica ele para mais pessoas e aí você ajuda esse canal a se manter e crescer, beleza? Questão 11. Uma das originalidades do Deus dos cristãos vem do fato de que eles o representam sob a forma de imagem, o que sem dúvida é totalmente diferente do comportamento dos judeus e dos muçulmanos, que são de modo geral anicônicos, ou seja, negam o ícone, né? Recusam imagens e, sobretudo, rejeitam e condenam uma representação de Deus. O Deus cristão, esse é representado. Os fiéis, do mais humilde camponês ao imperador, o veem sob uma forma humana. Bom, texto do Jacques Le Goff, né, o Deus da Idade Média, só aquele parêntese que eu sempre faço, né? Fundação VUNESP tem adoração por Jacques Le Goff, né, por questões da Idade Média, mas especialmente por esse autor. Então é muito recorrente, tá? Esse tipo de temática nas provas elaboradas pela Fundação VUNESP, tá? A Faculdade São Camilo não foge à regra. Temos aqui a primeira questão da prova tratando disso e falando basicamente da questão da representação da figura de Deus como um homem. Aí é óbvio, você vai na sua memória, provavelmente, lembrar da imagem do Michelangelo, né? Da criação de Adão, né? Deus e Adão no teto da Capela Sistina. É a imagem mais clássica, né? Que a gente tem quando a gente pensa aí na cultura de imagens, né? Nas representações que nos vêm à memória. O texto apresenta como uma característica essencial do cristianismo da Idade Média ocidental, e aqui é interessante esse recorte, né? Porque no Oriente você tem não só uma grande população de judeus e de muçulmanos que o texto já aponta que recusam, né, a representação da imagem, como também no Império Bizantino, né, a questão dos cristãos ortodoxos, que você tem inclusive o cisma iconoclasta, né, uma divergência entre os cristãos a respeito da representação das imagens. E aí, item A, a aproximação da divindade aos fiéis por meio de linguagens artísticas. Bom, você estabeleceu um vínculo entre o fiel e a divindade, representando a divindade numa forma humana, você está estabelecendo esse elo, né, de semelhança entre fiel e divindade. B, liberdade ampla de expressões individuais no mundo da cultura. Porém, se a gente for pensar que a Igreja Católica considera várias práticas como heréticas, você, na verdade, não tem uma ampla liberdade, né? Você tem ali uma questão que dentro do cristianismo existe a possibilidade da representação, mas ela também tem que atender a alguns parâmetros, né? Então tome cuidado aqui, né? Esse item B mostra um universo de uma liberdade de expressão que você obviamente não pode associar à Idade Média. C. Tendência à incorporação de divindades do paganismo greco-romano.
Só que você não está incorporando divindades de uma religião anterior, você está associando a divindade cristã, que não tem elos com as divindades do mundo greco-romano, a uma prática de representação de imagens, que aí você até pode atribuir, obviamente, né, a heranças germânicas, a heranças, né, do paganismo, que de fato associavam a divindades, né, a formas de representação, e aí uma vez convertidos ao cristianismo, você passa a ter essas práticas na Igreja Católica medieval, né, uma vez que o cristianismo primitivo, ele também não tinha, né, essa questão da imagem, né, das representações. Mas aqui está incorreto. D. A estrita observância dos preceitos propagados pelos livros sagrados. Mas aí, de novo, né, nas origens do cristianismo, você tem uma questão que você não tem a representação da imagem, inclusive essa é uma das questões que ressurge na Reforma Protestante, né? Essa questão de você voltar a certos elementos do cristianismo primitivo e nisso se afasta, né, dessas práticas medievais, entre elas a representação das imagens. E defesa do comunitarismo social no interior do sistema feudal. Bom, mas isso além de não fazer nenhum sentido, porque você não tinha essa noção de vida comunitária, não faz nenhum diálogo com o elemento do texto, né? Então aqui era a alternativa A, era uma alternativa até bastante direta e óbvia, né? Mas a questão é interessante, o texto do Legoff é muito bom. Passando aqui para a questão 12, a América Latina veio realmente depender de importações britânicas durante as guerras napoleônicas e depois que se separou de Portugal e Espanha, tornou-se quase que totalmente dependente economicamente da Grã-Bretanha, sendo afastada de qualquer interferência política de seus possíveis competidores europeus. Texto do Eric Hobsbawm, Era das Revoluções. Bom, ele aqui está falando do contexto em que você tem tanto a vinda da família real portuguesa para o Brasil, por conta da invasão napoleônica a Portugal, como do início ali dos processos de independência da América Espanhola, uma vez que a Espanha também é invadida por tropas francesas e a monarquia espanhola perde, né, momentaneamente ali, qualquer fonte de controle sobre a colônia. Bom, e aí ele chama atenção para que no período posterior a essas independências, a Inglaterra, né, manteve-se ali como grande polo de influência econômica sobre a América Latina. Bom, vamos ver aqui as alternativas, né? Alguns fatores explicam essas conjunturas históricas, entre os quais a emergência de novos grupos sociais nas metrópoles, surgimento do operariado revolucionário no capitalismo industrial. Bom, vamos por partes. Primeiro, não daria para associar o surgimento de algum grupo social novo nas metrópoles, ou seja, em Portugal e na Espanha, a essa mudança de dinâmica econômica das colônias, ou das ex-colônias, né, já que estamos em um processo de independência. Segunda parte, surgimento de um operariado revolucionário no capitalismo industrial, ou seja, na Europa. Só que o socialismo, os movimentos operários, eles vão ganhando corpo mais para o meio do século XIX. Aqui a gente está falando bem do início do século XIX, então também não explicariam, né, essa influência inglesa desse lado do Atlântico. Então aqui o item A está completamente fora de questão. Item B, a dificuldade de acesso das metrópoles às colônias e o surgimento de um centro de industrialização na Europa. Bom, esse centro de industrialização na Europa é a Inglaterra. Então confere. Dificuldade de acesso das metrópoles às colônias. Bom, no caso da Espanha, ela perde de fato o controle. No caso de Portugal, você talvez possa ter ficado um pouco pé atrás com o fato de que, mas a família real vem para cá. Então, assim, essa relação metrópole-colônia, no caso do Brasil, ela deixa de ser algo tão claro como era no período anterior. Mas se você parar para pensar que aqui a gente pode estar se referindo ao comércio via Portugal para o Brasil, aí de fato está correto, né? Sem sombra de dúvida. Então aqui o item B é bem interessante, mas vamos ver se não tem algo
que possa, né, gerar dúvida em outra alternativa. Aliança das metrópoles ibéricas à França e a concorrência industrial entre os países europeus. Bom, aqui não, porque tanto Portugal como Espanha são invadidos pelas tropas napoleônicas, ou seja, não há aliança nenhuma, né? Há um momento ali de conflito. D. Fortalecimento econômico das monarquias metropolitanas e a substituição do mercantilismo pelos princípios do liberalismo industrial. Mas você não tem um fortalecimento econômico, né, dessas monarquias, você tem um enfraquecimento delas e uma substituição pelo capitalismo inglês. Então, também está fora. E combate da Revolução Francesa aos privilégios metropolitanos e o início da industrialização nas economias ibéricas. Porém, Portugal e Espanha não passam por um processo de industrialização nesse momento. Então, não podemos associar isso. A alternativa correta aqui da questão 12, então, é a alternativa B. Tá? E aqui, mudando para o outro lado da página, na questão 13, observe a charge publicada na capa da Revista Ilustrada, 4 de setembro de 1880, sobre a direção de Angelo Agostini, né? O grande desenhista do século XIX no Brasil. Né? Aí nós temos ali a Revista Ilustrada. Uma coisa importante de iconografia, né? Um fazendeiro, sempre representados com vestes de cor clara e chapéu, bota. Ele está montado, né, em cima de um escravizado, dá para ver que é um homem negro. E aqui embaixo, galera, dá para ler, ó, escravidão ou morte. E aqui a gente vê uma referência à estátua equestre do Dom Pedro I. E a própria frase, né, escravidão ou morte, que remete à nossa independência, né? E aí vamos ver as alternativas, né? Não traz aqui uma transcrição da legenda da charge, tá? Às vezes aparece. A charge expõe por meio de uma figura alegórica os processos de miscigenação do país no período posterior à libertação política. Bom, libertação política é independência. Ok, o Brasil já era independente desde 1822. Mas ele não está falando de um processo de miscigenação, né? Ele continua trazendo ali a ideia de um domínio senhorial sobre uma população escravizada. Então, não pode ser. Releva a contradição da permanência da economia agroexportadora em um país politicamente emancipado. Bom, ele está falando de um elemento que a gente até pode associar a uma economia agrária, latifundiária, escravocrata. Mas o foco da crítica é a economia agrária ou é a escravidão? Esse é o ponto. Então aqui o item B, talvez alguém possa ter ali na pressa marcado e tal, mas cuidado. Ele não está criticando o fato do Brasil ser uma economia agrícola. Até porque as possibilidades para o Brasil naquele momento não eram muito diferentes do que a gente de fato tinha na prática, né? Um país agroexportador, vínhamos nessa toada desde o período colonial, né? O Brasil, inclusive, passava por um certo processo de modernização urbana, de infraestrutura durante o Segundo Reinado, né? Não é disso que ele está falando. Agora, olha C. Contrapõe a expressão grandiosa da emancipação política, independência ou morte, a permanência da escravidão. É isso, né? É essa a crítica. Quer dizer, o país que se liberta, mas mantém escravos, né? O país que quer dar um passo à frente, uma certa modernização, mas ao mesmo tempo preserva estruturas sociais bastante arcaicas, né? D. Incorpora a ideologia iluminista da independência política à luta pela extinção do trabalho compulsório no país, né? Mas aí não é exatamente isso que ele está fazendo, né? De incorporar o iluminismo a um discurso anti-escravidão, né? Embora aqui também possa ter alguém marcado essa, né? Demonstra a adesão dos diversos grupos sociais do país ao projeto de independência política da monarquia brasileira. Não, porque ele está falando basicamente dos latifundiários,
apoiando, né? E aqui no D também, ele não está mostrando a luta anti-escravista. Embora o Ângelo Agostini, obviamente, pelo tipo de capa da revista Ilustrada, ao criticar a escravidão, ele está se mostrando uma pessoa favorável à abolição, né? Mas o que aparece na charge é o que está expresso aqui no item C, né? Então, ele contrapõe aquela ideia da independência ou morte, né? Lema da independência, né? A escravidão ou morte, ou seja, aos interesses, né, da elite brasileira que é apegada à escravidão. Dando sequência aqui às duas últimas questões que estão na outra página, questão 14. Senão no rigor totalitário, o Estado Novo, ou seja, a questão de Era Vargas, né, exibia no caráter antidemocrático e na brutalidade expressiva afinidades evidentes com os regimes similares que se espalhavam pelo mundo sob a forma do fascismo puro ou variantes. Então aqui, fazendo aquela analogia, né, de que o Estado Novo, à sua maneira, é uma expressão brasileira das tendências políticas ali dos anos 30 e 40, né, que é o fascismo, né, que são os regimes totalitários, anticomunistas por essência, né, assim como o Estado Novo se declarava. O funcionamento do Estado Novo brasileiro, 37 a 45, tinha simultaneamente traços convergentes com os regimes fascistas italianos e alemães, né? Então tem laços mesmo de proximidade, e sobretudo, e aí que está interessante essa questão, traços divergentes. A propósito dos traços divergentes, pode-se citar, vamos lá, é interessante por quê? Porque é muito comum a gente apontar e ver nos materiais didáticos a semelhança, traços, né, de semelhança entre certas manifestações políticas brasileiras, sobretudo o Estado Novo, e as tendências fascistas. Mas aqui ele pede justamente para você dizer, olha, no que o Estado Novo diverge dos modelos de fascismo clássicos, né, o fascismo italiano e o nazismo. Então, olha lá, a proibição de constituição de sindicatos de operários por categorias profissionais. Só que é exatamente isso que o Vargas faz no Brasil, né? Ele institui sindicatos que são atrelados ao Ministério do Trabalho, ou seja, são atrelados ao Estado, e que eles são por categoria profissional. Inclusive é isso que explica a existência até hoje no Brasil de centenas de sindicatos que são vinculados especificamente a uma categoria profissional, o que na prática impede um amplo movimento operário, né? Isso é uma forma de fragmentar as demandas da classe trabalhadora, impedindo, por exemplo, uma greve geral. Olha que interessante, né? Para o pessoal que acha que isso fortalece a classe trabalhadora, está muito enganado. Isso é uma forma de enfraquecimento, é uma estratégia do varguismo. Né? Ao mesmo tempo que ele permite um sindicato sem grande expressão. B. A relação do Estado com a nação, independentemente de organização partidária. Isso é interessantíssimo porque o Vargas assume a presidência em 1930 por meio do golpe tenentista, né? Um golpe militar, derruba o governo do Washington Luiz, impede a posse do Júlio Prestes, e ele atravessa de 1930 até 1945 desvinculado de partido político. Então isso é diferente, porque, por exemplo, o Hitler lidera o partido nazista, o Mussolini lidera o partido fascista. A estrutura desses governos se confunde com a própria estrutura do partido, né? O partido fascista assume o poder e transforma a sua estrutura hierárquica na própria estrutura do Estado. O Vargas, de fato, não tem isso, porque ele há uma ausência, não há partidos políticos no Brasil. Os partidos políticos no Brasil, eles são extintos, né, na virada para o Estado Novo. Então, de fato, isso é uma grande diferença. O Vargas é um ditador personalista, ele não é vinculado a uma estrutura partidária, tá? C. Lei de proteção aos trabalhadores dos centros industriais. Bom, mas o Vargas criou a CLT, né, que é muito parecida com legislações trabalhistas que haviam em outros países, inclusive em regimes fascistas, né? Então isso não seria uma divergência.
D. Manutenção da autonomia da escola primária em relação ao Estado federal. Mas isso também meio bizarro, porque o Vargas cria o Ministério da Educação, né? Isso nem existe, na verdade, isso aqui. Ele vincula, né, todo o sistema educacional brasileiro ao Ministério. E isso é semelhante ao que se fazia nos outros países. Então aqui o item D tá bem fora da casinha mesmo. O E, existência de um departamento estatal dedicado à propaganda ideológica. Sim, né, o DIP, né, Departamento de Imprensa e Propaganda. Só que os regimes fascistas eram muito habilidosos em explorar isso também, né, o Ministério da Propaganda nazista, né, secretarias de comunicação do Estado fascista. Então, assim, isso não é uma divergência. A única coisa que realmente difere é que o Vargas não era atrelado a uma estrutura partidária. Tá? Então, alternativa B, mas excelente questão. E aqui, para a gente terminar, e falando ainda de política brasileira, né? Campanha das Diretas Já, né, em 84, foi sem dúvida uma das maiores mobilizações populares da história do país. Se medida pelo número de pessoas que nas capitais e nas maiores cidades saíram às ruas. A ampla cobertura da imprensa tornava quase impossível deter o movimento. As cores nacionais, o verde e o amarelo, tingiram roupas, faixas, bandeiras. A bandeira nacional foi recuperada pelo movimento popular. A última vez em que for usada publicamente tinha sido nas manifestações de nacionalismo conservador e xenófobo do governo Médici, né? Década de 70, Copa de 70, aquela coisa do ame ou deixo, né? Ninguém segura esse país. Realmente, o governo Médici faz uso, né, da bandeira do Brasil, vinculando essa ideia, né, de que amar o país é endossar o governo que aí está, né? Uma coisa típica de governo autoritário, né? Como se aqueles que criticam o governo o fizessem não por querer melhorias pro país, mas por querer o mal. Quer dizer, você desvincula, né, a crítica à possibilidade de uma visão até patriótica, né? Bem típico de governo maniqueísta, né? A grande mobilização popular da campanha das Diretas Já, em 1984, reafirmava a neutralidade política das imagens republicanas. Mas aqui não tem neutralidade, né? Você está usando, né, o símbolo, né, da bandeira, das cores, como elemento de expressão de um grupo. No caso aqui, os favoráveis ao retorno das eleições diretas para presidente, em contraste, por exemplo, com os apoiadores do regime militar, né? Isso aqui ainda é governo Figueiredo, que defendiam ali a manutenção do sistema de eleições indiretas, né? Que acabou sendo o sistema usado na eleição que levou à vitória do Tancredo Neves contra o Paulo Maluf, né? A única mudança que de fato ocorre na eleição de 85 é que pela primeira vez nós não temos um candidato militar à presidência da República, né? É uma eleição disputada por civis, embora, né, o Paulo Maluf fosse apoiado pelo Figueiredo, né? Fosse ali um filhote da ditadura, como anos depois consagrou a expressão, né, no debate o Leonel Brizola ao chamar o Maluf assim. B. Expressava a união das elites políticas do país em torno da democracia. Pode ser, mas tem um problema, porque parte das elites políticas do país não estava no movimento das Diretas Já, que era justamente esse grupo que apoiava ou a permanência dos militares no poder, porque havia isso, né? Ou essa transição para um governo civil por via indireta, na verdade elegendo ali um cara que tinha laços com a ditadura militar, ou seja, aquela famosa prática de promover uma mudança que na essência não muda coisa nenhuma, né? Então, por isso que não pode ser o item B. Comprovava a oposição histórica dos meios de comunicação a governos ditatoriais. Não, inclusive porque os meios de comunicação que sobreviveram à ditadura militar, eles são em grande maioria passadores de pano, né, para a ditadura militar, né? É que aquilo, né? Vários desses meios de comunicação perceberam, né, a mudança da maré
e começaram ali a ensaiar um desembarque da ditadura militar ao longo dos anos 80, né? Até aquele ponto em que assim, não sabemos de nada, olha só, não foi bem assim, né? Não sabia que tinha tortura e tal. E aí realizam um desembarque completo quando a ditadura já está completamente putrefada e não faz mais sentido para essas elites, né? Então não. D. Dissociava os símbolos cívicos do país de regimes politicamente autoritários. Aí a menção que ele faz ao uso da bandeira, quer dizer, até aquele momento, os símbolos cívicos, bandeira, hino, eles eram basicamente usados pelos apoiadores do regime militar. E aí essa questão aqui é interessante e extremamente atual, né, pessoal? Que é esse esforço que a gente precisa ter no Brasil agora de 2020 e para frente, de retomada desses símbolos, né, que foram nos últimos anos sequestrados por certos grupos políticos. Quer dizer, você usar a bandeira do Brasil hoje em dia, a camisa da seleção brasileira, não significa uma adesão ao país, mas passa a significar adesão a um determinado grupo político. O que volta no maniqueísmo da ditadura militar de considerar que aqueles que são patriotas são automaticamente coniventes ou apoiadores de um determinado viés político. E aqueles que têm outros posicionamentos políticos são grandes traidores da pátria. Né? É desse tipo de elemento que a questão está falando. Né? E aqui a alternativa D. A E. Vinculava o combate à desigualdade social à democracia. Só que aqui no caso das diretas já, nós não estamos falando de um movimento que pregasse uma transformação social efetiva. A gente está falando de um movimento pluripartidário, né, que uniu pessoas que, se a gente for olhar hoje, vão num espectro político da extrema esquerda ao liberalismo, né, até grupos até nacionalistas, né, grupos de nacional desenvolvimentismo, de centro, por uma pauta de que, assim, olha, tem que haver democracia. As divergências de governo a gente resolve em uma disputa dentro de um campo democrático e não dentro de um campo de regime ditatorial, porque isso é inaceitável. Tá? Então não havia necessariamente nas diretas já uma bandeira de igualdade social ou coisas do gênero, embora pessoas que defendam essas bandeiras estivessem ali, mas por uma pauta estritamente de reforma de sistema eleitoral. Tá? Então, questão 15, alternativa D. E eu vou deixar aqui do lado um link para outras provas da Fundação VUNESP, para vocês, inclusive, repararem como elas são semelhantes. Tá? Então, se você ainda não fez essas outras resoluções, baixa a prova, faça como uma espécie de simulado, depois confere a resolução e até a próxima.